Bom, pessoal, finalmente voltamos aqui com a Suma Teológica, artigo por artigo. Essa é a questão 2. Na questão 2, nós vamos ver 3 artigos. E aí, para relembrar, todos vocês, cada questão da Suma Teológica, Santo Tomás vai responder nos artigos alguma pergunta, e aí ele começa primeiro com as objeções para responder essa pergunta. Depois das objeções ele coloca em sentido contrário, e aí ele rebate as objeções. Depois ele coloca o respondo para continuar rebatendo essas objeções. E por último, ele vai fazer a réplica de cada objeção. Então, todos os artigos, todas as questões da Suma Teológica funcionam dessa maneira. Aqui na questão 2, ele vai discutir a existência de Deus. Então, como que ele vai discutir a existência de Deus, na questão 2? Ela será dividida em 3 artigos, e aí ele começa dando uma introdução sobre a questão 2, dizendo que o objetivo principal da doutrina sagrada está em transmitir o conhecimento de Deus quanto ao que ele é em si mesmo e enquanto princípio e fim das coisas, especialmente da criatura racional, conforme ficou demonstrado na questão 1, que eu já fiz os vídeos sobre a questão 1, artigo por artigo, então deem uma olhada na playlist. E aí, para expor esta doutrina, a doutrina sagrada, temos que tratar de Deus, do movimento da criatura racional para Deus e do Cristo, que enquanto homem é para nós o caminho que leva a Deus. E aí a consideração de Deus abrange 3 seções: o que se refere à própria essência divina, o que se refere à distinção das pessoas divinas, o que se refere às criaturas enquanto procedem de Deus. E quanto à essência divina, serão feitas 3 perguntas: se Deus existe, como ele é, ou antes como ele não é, porque Santo Tomás vai mostrar que não dá para conhecer diretamente a essência de Deus, então a gente só pode conhecer como Deus é através daquilo que ele não é. E como ele age, isto é, sua ciência, sua vontade e seu poder. E a respeito desta primeira questão, se Deus existe, serão feitas 3 perguntas, que são os 3 artigos que vão ser respondidos aqui nessa questão 2, que é: a existência de Deus é evidente por si mesma? Pode-se demonstrá-la? Será que Deus existe? Então, para responder essa primeira pergunta, se a existência de Deus é evidente por si mesma, nós vamos ver agora o artigo 1. Bom, na parte das objeções, ele começa assim: parece que a existência de Deus é evidente por si mesma. Disse que é evidente por si aquilo cujo conhecimento nos é natural, segundo Damasceno no início do seu livro. O conhecimento da existência de Deus está naturalmente infundido em todos. Logo, a existência de Deus é por si evidente. Segunda objeção: diz-se evidente por si aquilo que é conhecido, assim que os seus termos são conhecidos, o que o filósofo é Aristóteles, no livro Primeiros Analíticos, atribui aos primeiros princípios de demonstração. Exemplo: ao saber o que é o todo e o que é a parte, sabe-se logo que o todo é maior do que a parte. Basta compreender o que significa o nome Deus e se tem logo que Deus existe. Este nome significa algo acima do qual não se pode conceber um maior. Este nome é o nome Deus. Ora, o que existe na realidade no intelecto é maior do que aquilo que existe só no intelecto. Então, assim, ao se compreender o nome Deus, ele existe em nosso espírito e, consequentemente, na realidade, porque uma vez que você compreende o significado de um nome, aquela compreensão está na sua inteligência, no seu intelecto. Por isso que ele está dizendo: aquilo que existe no intelecto e na realidade é maior do que aquilo que só existe na realidade. Então, logo, a existência de Deus é por si evidente. E a terceira objeção: ademais, é evidente por si que a verdade existe, pois aquele que lhe nega existência concede que ela exista, pois se a verdade não existe, é verdadeiro que a verdade não existe. Se existe algo verdadeiro, é necessário que exista a verdade. Ora, Deus é a própria verdade, pois se diz no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, a existência de Deus é evidente por si. Então, essas são as objeções. Agora, ele vai fazer o contraponto a cada uma dessas objeções. Então, ele vai começar em sentido contrário. Ninguém pode pensar o oposto daquilo que é evidente por si. Como o filósofo prova no livro 4 da Metafísica,
e nos primeiros analíticos. De novo, o filósofo a quem ele se refere é Aristóteles. Quanto aos primeiros princípios de demonstração, podemos pensar o contrário da existência de Deus, pois, de acordo com o Salmo 52, o insensato diz em seu coração: Deus não existe. Logo, a existência de Deus não é evidente por si. Então, aqui ele está mostrando que há uma contradição, né? A gente não poderia achar que Deus é evidente por si, porque a gente pode pensar o oposto, que Deus não existe. Então, a gente não pode achar que a existência de Deus é algo evidente por si mesmo, porque a gente pode pensar que Deus não existe. E se fosse evidente por si mesmo, a gente não conseguiria pensar o oposto, né, de que Deus existe. E aí, respondo. Algo pode ser evidente por si de duas maneiras, seja em si mesmo e não para nós, no caso, para todas as pessoas, e seja em si mesmo e para nós, para todas as pessoas. Então, uma proposição é evidente por si, se o predicado está incluído na razão do sujeito. Então, ele dá como exemplo, o homem é um animal, porque animal faz parte da razão de homem. Então, ser homem é também ser animal. Então, é nesse sentido que ele está colocando. Então, o fato do ser humano ser um animal acaba sendo uma coisa evidente por si mesmo, porque tanto a qualidade de ser um animal quanto o fato de ser homem, uma coisa está unida à outra, uma coisa faz parte da outra. Então, se a definição do sujeito e predicado são conhecidas de todos, essa proposição será evidente por si para todos, que nem no caso do homem e animal. Se você conhece o que é animal e o que é homem, você sabe que o homem ser um animal é uma coisa evidente por si mesma. É o que acontece com os primeiros princípios de demonstração, cujos termos são tão gerais que ninguém os ignora, como ente e não ente, todo e parte, e etc. Se alguém ignorar a definição do predicado e do sujeito, a proposição será evidente por si, em si mesma, mas não para quem ignora o sujeito e o predicado. Então, se a pessoa ignora, né, o que significa homem e animal, não é que o homem ser um animal não é mais algo evidente em si mesmo. É evidente em si mesmo, mas para aquela pessoa que desconhece o significado de homem e animal, não vai ser evidente por si mesmo para ela, mas na realidade é. Então ele está dizendo isso. Na realidade, homem ser um animal é algo evidente em si mesmo, mas não para aqueles que desconhecem o que significa homem e o que significa animal. A partir do momento que a pessoa passa a conhecer o significado de homem e de animal, ela percebe naturalmente, né, que homem e animal é algo, o homem ser um animal é algo evidente em si mesmo. E aí ele vai usar essa lógica para mostrar que a existência de Deus é algo evidente em si mesmo, mas não para todas as pessoas. E nem por isso deixa de ser algo evidente em si mesmo. Segundo Boécio, existem conceitos comuns do espírito, evidentes por si apenas para os que as conhecem, como esta: as coisas imateriais não ocupam lugar. Então, se você não conhece o que é algo imaterial, você não vai entender essa relação. Então, você não vai entender que as coisas materiais não ocuparem lugar no espaço, não é algo evidente em si mesma se você não sabe o que é algo imaterial. Algo imaterial é algo que não tem matéria, não possui matéria aqui no nosso mundo. Obviamente, a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Se algo é imaterial, ou seja, não tem matéria, não vai ocupar lugar no espaço. Logo, as coisas imateriais não ocupam lugar no espaço, é algo evidente em si mesmo. Mas aí, é evidente que você tem que conhecer o que é uma coisa imaterial e o que é uma coisa material para ver que essa relação ela é evidente por si. A proposição Deus existe é evidente por si, pois nela o predicado é idêntico ao sujeito. Deus é seu próprio ser, como ficará claro mais adiante. Mais adiante vai ser se eu não me engano, na questão 14, artigo 1 aqui da Suma. A gente ainda vai demorar bastante para chegar lá. Mas como não conhecemos a essência de Deus, esta proposição não é evidente para nós,
precisa ser demonstrada por meio do que é mais conhecido para nós, ainda que por sua própria natureza seja menos conhecido, isto é, pelos efeitos. Que o que acontece aqui é o seguinte, na realidade, os efeitos vêm depois da causa, porque eles, obviamente, são causados pela causa, né? Então, por exemplo, a rua estar molhada é o efeito da chuva, de ter chovido. Então, na realidade, primeiro choveu para depois a rua ficar molhada. Só que quando nós vamos conhecer se choveu ou não, né, a gente vai olhar primeiro para o efeito e ver primeiro o efeito, conhecer primeiro o efeito, para aí sim a gente identificar por dedução que choveu, porque a gente vê que a rua está molhada, logo choveu. Então a gente faz essa dedução. Bom, a rua só pode estar molhada se tiver chovido. Se não tivesse chovido, a rua não ia ficar molhada. Então, na realidade, o efeito vem sempre depois da causa, porque ele é causado por ela, né, pela causa. Mas para o nosso modo de conhecer as coisas, o efeito vem depois da causa. Por isso que ele diz isso. Pela própria natureza, é algo que é menos conhecido, né? Então a gente tenta descobrir como Deus é através dos seus efeitos. E aí, através dos seus efeitos, é que nós podemos conhecer que Deus realmente existe e verificar que essa relação de Deus existir é algo evidente em si mesma, mas não para todos nós. Bom, aí réplica a primeira objeção. Então aqui já começam as réplicas às objeções. Então a réplica à primeira objeção, ele diz: está impresso naturalmente em nós algum conhecimento geral e confuso da existência de Deus, isto é, Deus como a felicidade do homem, pois o homem deseja naturalmente a felicidade e o que por sua própria natureza ele deseja, naturalmente também conhece. Então aqui é aquele negócio, né? Um monte de gente fala sempre assim, né? Não, o que importa na vida é ser feliz. Então, o homem ele sempre busca a felicidade. Só que aqui, por que esse conhecimento natural e geral da existência de Deus é algo confuso? Porque a pessoa não sabe, na verdade, não é todo mundo que sabe, na verdade, que a felicidade última do homem é Deus. Entendeu? Não é todo mundo que sabe disso. E aí, uma vez que não é todo mundo que sabe disso, não é todo mundo que conhece realmente a existência de Deus. Mas uma vez que você sabe que a felicidade última do homem é Deus, é conhecer a Deus, é estar unido a Deus, aí começa a ser algo evidente em si mesmo para aquela pessoa. Por isso que é algo evidente em si mesmo, mas não para... Aí réplica a segunda objeção. Talvez alguns, ao ouvirem o nome Deus, não entendam que ele significa que não haja nada maior, pois alguns acreditaram que Deus fosse. Para que Deus seja realmente algo maior do que todas as coisas, ele não pode estar contido apenas num corpo. Então, por isso que Santo Tomás está fazendo essa réplica. E as pessoas podem dar o significado do nome de Deus aquilo que elas quiserem. A gente vê isso claramente no nosso mundo, né, hoje em dia, porque cada um acredita numa divindade. Então, os cristãos acreditam em uma divindade, o muçulmano acredita em outra divindade, o hindu acredita em várias divindades, assim sucessivamente. E aí são significados diferentes que eles dão a um Deus que, na verdade, deveria ser um só e que acaba se dividindo em vários deuses porque as pessoas dão significados diferentes ao mesmo Deus que existe. E isso não significa que tudo aquilo que as pessoas acham que significa o nome de Deus exista na realidade, mas apenas na apreensão. Também não podemos deduzir que exista na realidade, a não ser que se admita que exista algo que nada possa ser maior, o que negam aqueles que não acreditam na existência de Deus. E aí réplica a terceira objeção. A existência da verdade é evidente por si mesma, no geral, mas a existência da verdade primeira não é evidente para nós. Então, o que Santo Tomás quer dizer é o seguinte: não tem como você negar a verdade, porque, como ele já disse anteriormente, se você diz que a verdade não existe, isso em si mesmo já seria uma verdade. Então, se acabou provando a existência da verdade de qualquer jeito. Então, não tem como fugir dessa realidade de que a verdade existe. Então, é algo evidente em si mesmo.
Mas isso de modo geral. Agora, a verdade primeira, que é Deus ser evidente para todos nós, não é assim que funciona. Ela é evidente em si mesma, mas não para todos nós. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, postem um comentário no canal. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo do vídeo. E até a próxima.